Ora, já estão aqui sentadinhos ao meu lado. Vamos falar de protocolo do casamento. Mês de maio, mês dos casamentos. Se bem que estamos na reta final do mês de maio, mas com muitos casamentos ainda para celebrar. Connosco estão Paula Boboni e Padre Borga. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Ora, portanto, vamos, com a Paula Boboni, vamos ficar a saber do protocolo da cerimónia de casamento e, claro, com o Padre Borga também saber todo o cerimonial que é necessário, porque há também, dentro do local sagrado da igreja, para a celebração do matrimónio, há um protocolo também a seguir. Portanto, vou querer ouvi-los ambos. Começamos pelas senhoras? Claro, o sacerdote é, antes de mais, um cavalheiro. Não, mas por favor. eu, antes de mais, é um representante de Deus na Terra, eu remetia para si. Bem. Porque chamar protocolo ou ritual... Não, no ritual não há protocolo. Também não há só casamentos pela igreja, há também para o civil, que também são filhos de Deus. Sim, esse é que tem só praticamente protocolo, digo eu. Bom, olha, então, eu vou se ela me dá a palavra, eu sou homem para ir. A primeira preparação deve ser em interior, não é? Vamos dizer, eu costumo dizer, isto é como na culinária, havendo bom material, qualquer prato fica bem. Muito bem. E o nosso problema é que às vezes ficamos pelo protocolo e a matéria não é grande coisa. Na igreja existem os ritos e as rúbricas que dizem como é que a sequência, o que é que se faz em cada altura, em que lugar se faz. E, basicamente, ela é composta de 3 momentos essenciais. O acolhimento, que diz respeito, curiosamente, os ritos dizem que o sacerdote deve acolher os noivos à porta de entrada e entrar com o cortejo litúrgico. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso pelas ordens de razão. É que, habitualmente, as pessoas estão muito interessadas em ver como é que nos filmes se faz e saber como é que nos ritos se dizem para se fazer. Mas o ideal seria, o início, se é numa missa, numa Eucaristia, os noivos devem estar à porta de entrada, onde devem ser acolhidos pelo sacerdote, à hora estabelecida. É sempre a frase que eu gosto de ler, está lá em à hora estabelecida. À hora estabelecida, o sacerdote dirige-se ao local de entrada e acolhe os noivos com palavras, enfim, acolhedoras, e depois integra-se no cortejo litúrgico, que habitualmente tem as suas regras. E os noivos deveriam entrar juntos, então? Deviam integrar-se no cortejo litúrgico. No caso de haver cortejo litúrgico, como habitualmente nem há cortejo litúrgico, eles fazem um cortejo por conta, fazem 2 cortejos. E aqui o problema é sempre assim, e eu gosto, quando falo destas coisas de ritual, digo assim, e estava a dizer à Paula Boboni exatamente isso. Quando os noivos não determinam o que é o seu casamento, alguém determina. E habitualmente quem determina por razões que os noivos nem imaginam quais são e faz. Olha, é o fotógrafo, agora espera aí que vai entrar. E agora o fotógrafo, ou é a tia da noiva, ou é o vestido. Bom, eu acho que os noivos deviam ter a liberdade de começar, visto o que é necessário ser feito, ter a liberdade de escrever uma folha em branco. Quer dizer, não têm que estar, porque às vezes estas exigências todas são de tal maneira complicadas. Eu tenho gente que deixa de casar, não é por causa do casamento, é por causa disto tudo. É complicado demais, percebe? Antes de mais, é possível obter autorização para realizar a cerimónia noutro local? Que não a igreja? Não sendo a igreja que está ao culto, portanto, a regra é o lugar próprio de um casamento cristão católico é num templo onde a Eucaristia se celebra. Onde se celebra regularmente. E, normalmente deve ser o templo onde os noivos... A paróquia do noivo ou da noiva? Do noivo ou da noiva, ou a paróquia onde eles decidem casar. Mas tem que ser a igreja paroquial. No caso de não ser, tem que ser uma igreja que esteja declarada pelo bispo em condições para o efeito. E por isso pagam taxas acrescidas. Eu costumo dizer que quem gosta de barato come na sua casa, não é? E come no seu lar. E deve ser com o seu pároco, enfim, e tudo isso é facilitador. Claro que as quintas fazem isto é tudo um negócio montado. Há muitos interesses, é um pacote conforme a qualidade da bolsa dos ditos e infelizmente às vezes é só isso que importa, não é? Nós temos às vezes alguma dificuldade em que os noivos, e eu falo mesmo dos mais autênticos, que estas coisas não atrapalhem. Às vezes é tal história, teoricamente ajuda-se, mas na prática a gente não está habituada, por exemplo, faço-me sempre lembrar um tipo que está habituado a vir com roupas muito extravagantes, de repente vê-se vestido num smoking com aba de grilo, não é? E o tipo não sabe muito bem como é que se senta-se para um lado para o outro, anda para ali. E às vezes não ajuda muito estar metido num envelope daqueles, não é? Mas, de toda a forma, o importante é que os noivos se sintam, em primeiro lugar, bem, que não se sintam ridicularizados ou de tal modo, o centro dos interesses, que se sintam incomodados.
com os interesses, porque às vezes, eu lembro sempre de uma conversa que fiz com um noivo que estava assim a fazer tempo de espera, a noiva não vinha, ele estava ali, e eu disse só isto assim ao noivo, olha, ele estava com um casaco que estava de grilo, por acaso, eu disse assim, eu não me conhecia também, enfim, não tínhamos intimidade, e eu, para quebrar um bocado o gelo, já estava ali à espera há que tempos que a noiva viesse, a noiva não vinha, e até que disse ao noivo, olha, eu nunca casei, mas se casasse, eu queria um casaco igual ao seu. A mãe achou que eu estava a gozar com ele, não sei porquê, mas o casaco de facto não era mau de todo. Eu, de facto, não vesti um casaco daqueles, mas se calhar notou-se muito. Mas sempre quebrar o gelo, quer dizer. Ou seja, estas coisas às vezes são demasiado determinadas que as pessoas têm medo ou de não fazer como está previsto, ou agora como é que é, quem é que entra primeiro. Eu costumo dizer, podem entrar. Então? É assim, entra o noivo porque a noiva não está lá. E tem que assossegar o padre, senão o padre vai-se embora. Também acontece isso. Entra o noivo, depois entra a noiva a seguir, mas se entrarem os dois não tem mal nenhum. Às vezes, e o noivo espera no altar por exemplo, já me aconteceu estarem os noivos a acolher os convidados e a levá-los para o local, no sentido de acolhimento, não é? Vi uns noivos que escreveram uma carta aos convidados, uma maneira fantástica, em que o noivo dizia o que achava da noiva e a noiva o que achava do noivo. Fantástico. Um retrato um do outro. E foi interessantíssimo que ao entrar, eles é que ofereceram. Estavam ali, de algum modo, a partilharem um bocado da sua intimidade. A enturmarem-se da sua intimidade, não é? Há várias maneiras de se fazer. Depois se tem missa, se não tem missa, se é na missa da comunidade. Claro, como às vezes isto é feito à peça. Os noivos gostam de ter a sua celebração, da sua maneira. Aqui o padre sujeita-se. Eu, normalmente, desde que estejam lá no local, não me é particularmente... E o curso de preparação para o matrimónio? Isso é que é essencial. Eu acho que isso é mais essencial. A tal história é para cuidar da matéria, em vez de cuidar só dos adornos, não é? Tal como as noivas, eu às vezes chamo a atenção que 2 meses antes, 3 meses antes, 4 meses antes, já vão tirar as medidas e depois vão lá acertar as medidas a ver se ainda está bem. No meu tempo, Padre Borga. Pois, ninguém tem tempo para mas o tempo é o que a gente faz dele. Porque isso é que, ao gastarem tanto tempo nessas coisas, estão a tirar tempo para outras coisas que é importante, não é? Às vezes basta que a saída da casa dos noivos ser tão problemática que eles, ao chegarem à igreja, já vêm próprios para consumo. Quer dizer, já vêm chateados com não sei quem, os outros o tio já se zangou com a tia, e chegam ali num estado... Quer dizer, essas coisas são importantes, mas são absolutamente secundárias. E uma vez, só para terminar, uma colega minha dizia, eu não me importo de casar na igreja desde que não vá com vestido de noiva e não vá de botas altas. Um beijinho à Ana, a professora de História, a minha colega do 11º ano e 10º ano. E ela dizia, se for assim o caso, não seja por isso, o vestido de noiva é o vestido que a noiva levar. Basicamente, o vestido que a noiva levar é o vestido de noiva. Desde que não seja o despido de noiva, que também há. O despido de noiva, que também há. Que hoje em dia elas não sabem bem se vão vestidas. E depois é preciso ir ao reconhecimento. Eu tenho um irmão que é padre, o João. E faz sempre uma brincadeira que eu acho notável. Não é? Quando faz muitas vezes. Que é chegar ao casamento e diz: vê lá se é ela. Porque às vezes elas vêm tão produzidas, tão diferentes, que nem se sabe bem se a noiva é mesmo aquela que foi encomendada. O Chico também sabe do assunto. Sabe. Ele vai muito a casamentos e batizados. Eu fiquei agora a saber que existia um padre na tua família. Vê lá. Gostei da notícia. E que tal o impacto? Foi bom. Muito bem. Mas não ficamos por aqui, quer ver? Exatamente. Devo dizer-te que é muito grato, e isto poderá dar a ver com a conversa, é muito grato para nós rever-te sempre, Zé. Obrigado, igualmente. Sim, senhora. Também para mim. Quanto a questões mais práticas, documentos necessários? Bem, para haver um casamento na igreja é preciso um processo religioso e um processo civil. Eles têm que estar em condições... Alguns pensam que aquilo já é casamento. Tem que trazer um documento a dizer que se pode realizar, aumentar um prazo, a cerimónia religiosa. Que tem efeitos civis. Ou seja, os direitos e os deveres conjugais que a Igreja sublinha e garante são os deveres e deveres conjugais do Estado, ao qual acresce, dá-lhe o sentido da fé. Não é? Para haver cerimónia religiosa tem que haver a condição, hoje em dia, a autorização do bispo para se fazer. Portanto, o Estado autoriza, o bispo autoriza e o ministro preside à cerimónia. É preciso que os dois tenham o sentido da fé, senão não estão lá a fazer nada. É preciso que os dois tenham um sentido de um começo de uma vida nova. É bom, deixa-me sublinhar isto porque às vezes, eu disse isto no último casamento, no sábado passado que fiz, isto é uma coisa tão rara, haver um homem e uma mulher que dizem à frente de toda a gente que agora a sua vida é totalmente para fazer a outra pessoa feliz. Eu digo que isto é raro, pode ser uma grande mentira. Não é? E só será verdade na medida em que eles forem diariamente percebendo o que é que isto quis dizer. Não é? Portanto, é um caminho que começa exatamente ali.
Eu distingo entre o aquecimento de uma prova e o início da prova. Ela só começa quando está toda a gente convicta do sinal e está no lugar próprio para começar. E o sinal e o lugar próprio para começar é estarem de mãos dadas. Este é que é o rito. Mãos dadas é uma coisa que às vezes as pessoas sublinham o que é o casamento, metem duas alianças. Mas as alianças não são o sinal do casamento. O sinal do casamento é a mão dada. E mão direita com mão direita. Sabes porquê? Por uma razão simples. É que se estiverem com a mão esquerda, eles estão de lado. Mão direita com mão direita significa que estão virados um para o outro. E de mão dada, dizem ao outro, eu acolho-te e prometo-te. Não é garanto, nem acolho-te, quer dizer, é quem tu és que eu quero e prometo-te o quê? Respeitar-te, amar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E ao dizer isto, ele está absolutamente a afinar, como dizem os músicos, teu diapasão, a afinar toda a sua vida através desta promessa. E como todas as promessas, a gente tem que lutar muito e sofrer muito para as cumprir, não é? Quando elas são boas, então, é muito. E essa promessa faz-se naquela hora e a partir daquela hora é a razão de tudo o que acontecer a partir. E isto, para ser verdade, tem que ser preparado para que esta palavra seja autêntica. O processo de casamento diz, não seja sem reserva e sem condição. Eu posso dizer sob reserva, tipo, para já, depois vamos ver. Vamos ver no que dá. Não é? Parece o padre, no fim de ele dizer este compromisso, diz, felicidades. E diz o noivo, Sr. Padre, vamos ver o que é que isto dá. Portanto, o que cada um tem que assumir o compromisso, não, a ideia antes de mais, consigo próprio, liberdade. Não é? Consigo próprio antes de mais e depois não com é consigo próprio. A ser o compromisso feliz, é consigo. É? Eu estou a dizer, eu é que prometo. Não é? Ficas à espera. Podes confiar. E desta promessa é que nasce a confiança. Repare, o rito do casamento é só isto. Depois a troca das alianças é porque a gente tem a memória tão curta. Há pessoas que só da cerimónia já dizem, parece que foi ontem e foi hoje. Não? Quer dizer, a memória torna-se complicada. E nós somos gente de memória curta, sobretudo quando custa. Não foi bem isso que eu disse, sei lá se foi bem isso que eu disse. Na volta não foi isso que eu quis dizer. Então, dão um sinal de uma aliança que é uma coisa interessantíssima também. Porque o sinal da aliança que o noivo dá à noiva é sinal do amor que ele tem por ela. Ora, quem tem o sinal do amor por ela é ela. E quando ele é infiel, escusa de tirar a aliança, porque a aliança que ele tem é dele, é que ela lhe deu. Não é? Devia dizer, importas tirar a aliança que hoje essa aliança está-te a enganar. Não fazem isto, o que é que fazem? Estupidez. Eu já não quero casar contigo, toma lá. Não pode ser. Não é? Tem que comprometer-se a ser felizes, não é? Não, mas isso é uma técnica, é um treino que a gente tem que fazer e ajudar os noivos a fazerem. E quando é assim, pode ser de qualquer maneira, mas é sempre bonito. Eu costumo dizer, quando estamos entre amigos, pode ser um ovo estrelado. E é uma grande refeição. Não é? Mesmo ser um estado de partido quando não é muito amigos, a gente só interessa o que a gente come. Se aquilo é bom, a companhia não era grande coisa, mas a comida era muito boa. Isso é a diferença entre a gente ter um casamento ou ter só uma cerimónia. Ao outro lado, muito obrigada. Nada. Ao lado de preparação de tudo isto ainda bem que se gastam muitas energias a preparar um casamento. Ainda bem que, enfim, o padre começou, porque, para já, achei imensa graça a sua descontração. Eu sou descontraído. Exatamente. Porque eu não vou falar de descontração, vou falar do estar à vontade, que é praticamente a mesma coisa, mas com umas certas nuances. Se a Igreja tem os seus rituais, a história do casamento conta-nos, que o casamento tem uma longa história, sabe melhor que eu, com certeza, tem também os seus rituais, tem o seu protocolo, tem as suas regras, e as pessoas, quando querem casar, e habitualmente pela Igreja, querem seguir esse protocolo, querem seguir essas regras. Porque facilita a vida. Aliás, o protocolo e a etiqueta é para facilitar a vida. Exato. São regras, são heranças civilizacionais, vêm de longos tempos e é, no fundo, a tradição é o passado a empurrar o presente para a frente. Se nós não temos uma tradição, improvisamos permanentemente. O que seria as pessoas, e eu acho graça, porque está a falar justamente de o noivo estar à porta da igreja à espera da noiva. Não. Quer dizer, isso de facto assim foi em tempos idos, até que, por um concílio qualquer que eu não vou referir agora, porque entraríamos na história da igreja que não poderia falar agora, espera no altar. E houve uma série de alterações. E hoje em dia é mesmo assim. O noivo chega primeiro à igreja. O padre pode até não estar presente, estará retirado do seu lugar. Espera a noiva chegará no seu tempo, trazida pelo pai ou pela pessoa que... No seu tempo, mas há limites, não é? A noiva faz esperar, não é? É sempre a última a chegar. Nós temos noivos, atenção, temos noivos aí para mostrar, não é? Eu sei, vamos mostrá-los. A noiva chega pelo braço do seu pai, ou quem? Um tio, ou se não tiver pai. Podemos ensinar enquanto fala? Basicamente, só deixar dito o seguinte.
chega ao altar e então começa a cerimónia religiosa. Se for civil, pode também ter as mesmas indumentárias, as mesmas o casaco aba de grilo ainda está na moda eu não posso chamar, desculpe, corrigir. Não sei se era. É assim, o casaco aba de grilo é o fraque. O smoking nunca, porque é uma roupa de noite. E é uma roupa que, de facto, como disse, a influência do cinema, principalmente americano, tem introduzido alterações. Por um lado, fixa. Por outro lado, altera. E a Europa reage mais, mantém mais a tradição. E eu não sou contra. Porque as pessoas gostam de ter aqueles momentos de glória. Só à parte. É o mito da Cinderela, não é? Às vezes faz, por exemplo, casamentos como era nos anos 50, 60, numa zona rural, em que vão vestidos com os fatos à época. Sim. Em que todas as tradições eram outras, não é? Desde a maneira que se vestia. Mas nas zonas rurais é diferente. E hoje em dia segue-se os padrões. É aquela que as pessoas querem. Exatamente. Padre Borga, é efetivamente isso. As pessoas fazem o que querem, como querem. Há quem case debaixo de água, há quem case no Everest, há quem case de moto, há quem case nos mais variados sítios. Mas o casamento canonicamente dentro dos hábitos sociais, vamos temos um casamento terrestre aqui. Temos um fato noiva e temos um fato noivo que é o fraque. Se for de manhã, ou então o fato, como vêm os padrinhos. Ora, como vêm os nossos noivos? Ora bem, para os nossos noivos. Pode explicar, Paulo. Posso ir comentando. Ora bem, vem a noiva, segurando com o seu braço direito a mão do noivo. O noivo vem de fraque. Isto é um fraque, não é? Que se chamou aba de grilo. A aba de grilo é mais a casaca, que é preto, usa-se à noite. Isto é o fraque, é uma roupa essencialmente de dia. Ele está muito bem vestido, sapatinho preto, calças de fantasia, o fraque, os botõezinhos, o botão do colete aberto, uma gravata colorida, um lencinho, está muito bem, é um bonito rapaz. A noiva, lindíssima, é um modelo deslumbrante. Lindo. E vem atrás dela as meninas que são as caudatárias ou as meninas das alianças. É a Patrícia e a Madalena. A Patrícia e a Madalena, que também estão muito bem vestidas, isto é, para fazer o ar de festa. Eu pedi aos noivos que girassem para se poder apreciar a beleza dos vestidos. Principalmente a noiva tem um vestido lindíssimo que o Corte Inglês nos fez apresentar. E as meninas são vestidas por uma loja muito boa no Aviso, cujo nome agora não me ocorre, mas que... mas tentaremos saber. As meninas também vão virando, vão seguindo atrás da noiva. Muito bem. Não. A Papillon. É Papillon, exatamente. É ali no Aviso, tem veste. Elas poderiam vir com os sapatinhos de verniz, mas enfim, pronto. Isto é um casamento descontraído, embora o noivo venha com o dado fraque. Podia também vir de fato, mas nunca de smoking. Portanto, os noivos estão deslumbrantes, o vestido dela é muito bonito, o arranjo de cabelo, está tudo perfeito. Agora, os pais, não é? Podem aparecer os pais. Padrinhos. Isto é um casamento que vai acontecer à tarde, portanto, eles vêm com fatos. Isto são os pais do noivo ou da noiva, tanto faz. Vêm vestidos, enfim, como a seu gosto. Muito bem, pronto. O vermelho é uma cor que pode ser eu, para usada casamentos, preferiria cores mais claras, tons mais de dia, mas a senhora está muito bem, enfim, vestida com as suas coisas, uma certa harmonia de cores. Também, por favor, os supostos avancem todos. Não, mas esperamos pelos padrinhos. Certo. Há uma certa harmonia dos acessórios, dos sapatos, cor do encarnado e tal. Poderia trazer uma joiazinha, poderia trazer... Mas, enfim, as pessoas trazem aquilo que têm. O senhor está muito bem vestido também, poderia ser o fato talvez mais escuro, e podem avançar os padrinhos, podem entrar os padrinhos, cujo código vestimentário é aproximadamente o mesmo, e das restantes senhoras e senhores que estiverem presentes, convidados. Muito o senhor está muito bem vestido, com o fato escuro, a senhora também, enfim o vestido, entre nós portugueses, o vestido para casamento é curto para as senhoras. Embora haja uma inspiração nas espanholas, que trazem muitas vezes vestidos compridos. Mas, enfim, isso é hábito espanhol. Que nós seguimos também um bocado. Que nós seguimos às vezes, mas, enfim, eu diria erradamente, porque se querem regras, as regras são essas. Se eles querem alterar, também ninguém lhes vai pedir para pagarem a multa. De maneira que eu acho que está, enfim, um quadro familiar incompleto, porque faltam os padrinhos dele e faltam os pais dela, mas que não vamos trazer aqui... Uma questão ao Padre Borga. Em relação aos padrinhos, há um limite para padrinhos? O noivo deve ter um padrinho e uma madrinha e a noiva um padrinho e uma madrinha? No casamento não há padrinhos. No casamento há testemunhas. Testemunhas. Os padrinhos chama-se
pelo facto de habitualmente se convidar os padrinhos de batismo para testemunharem o casamento. E já eram padrinhos antes de o serem. Portanto, já o estatuto de serem padrinhos, porque era uma ofensa não pôr os padrinhos de batismo a testemunhar o casamento. Mas é certo que hoje em dia já não se segue tanto essa tradição habitualmente de pedir aos padrinhos de batismo que sejam também testemunhas do casamento, não é? Exatamente. Por acaso também fiz, também segui. Mas os padrinhos podem ser amigos. Podem mas não passam a ser padrinhos por serem testemunhas. Tu és minha testemunha. De quê? Do casamento que eu fiz. O serem dois significa, no caso, porque o registro civil só permite 2 testemunhas devidamente identificadas. Habitualmente trazem 4, porque cada um tem 2 padrinhos. Porque em Portugal a gente não faz por menos. Como o limite é 2 padrinhos, alguns que se pudessem ter 10 tinham 10. E há quem tenha mais, já vi com mais. E alguns tendo 10 não têm nenhum, que é a coisa pior. Porque se isto ser padrinho não é um estatuto, é uma missão que se vive. Agora, a questão que eu ponho habitualmente é, como na igreja todos podem assinar, e eles desde que assinem pensem que são padrinhos, podem até chamar a malta toda que lá está, faz-se um apêndice, e toda a gente, desde lá esteja e tivesse visto, só serve exatamente para isso. As testemunhas são para que o ato não tivesse sido privado. Porque o ato de casamento é um ato público e notório, para que a comunidade se aperceba dele. Posso dizer talvez uma coisa, é o ato mais privado que se torna público, porque é a junção de 2 famílias, não é? E que convidam os outros para tornar público o novo estatuto, que é 1 mais 1 igual a 3. E porque este compromisso, se não tiver um apoio social muito forte, acaba por correr o risco de ser demasiado subjetivo. Assim, as expectativas são comuns. Ao dizer um que vai amar o outro, toda a gente fica a saber, já se percebe porque é que ele se levanta, a que horas se levanta, que vai para casa, como é que vai, como é que ele sai de casa. Isso é tudo. A vigilância comunitária também é importante. E também o sentido da festa. E a festa então. Despender, gastar, dar ar de estatuto, porque as pessoas gostam de estatuto, daí o deslumbramento dos fatos. Aqui neste caso, sendo o casamento dia, eu até, enfim, por acaso pedi à produção que não veio todos de fraque, mas pode vir o noivo de fraque e depois os convidados e os padrinhos virem de fato. Porque, como dizia o padre, os meios rurais, os meios mais pobres têm direito a fazer os seus casamentos e nem todos têm fraque. Não é? Tem o seu fatinho escuro. E a festa não é menor. E a festa é igual, sobretudo a felicidade dos noivos, como isso é subjetiva, não tem a ver com a roupa. Mas o sonho, enfim, como é que é? O sonho comanda a vida. E o sonho dos noivos... Enquanto há vida à esperança e por aí exatamente. E os noivos sonham com um bonito casamento. Sonham os que sonham. Não quer dizer que a seguir não tenham um divórcio, não é? Mas isso era um assunto bem mais interessante. Mas basicamente o que apareceu aqui foi uma amostra de possibilidades e, sobretudo, o que eu recomendo às pessoas que tenham incertezas e que não tenham realmente a noção de como é que se devem vestir para casamentos, se querem saber como é, depois que vão aos livros e vão ao meu site. Eu tendo isto como proposta, que se as pessoas veem isto como uma exigência, acabam por sentir-se forçadas. Mas é uma proposta que as pessoas gostam de regulamentos. Quem gosta, mas quem não gosta, lá está, tira-se paraquedas, vai aos Himalaias. Paulo, em relação ao copo d'água, a distribuição das mesas, a família da noiva e do noivo devem conviver na mesma mesa, não é? Pelo menos a família não nuclear. Necessariamente, há muitos critérios, não. Isso aí vamos provavelmente remeter para outra situação. Porque... Para conhecer as minhas famílias, exatamente, aliás, no pedido de casamento, no pedido de casamento, uma coisa que tem que ficar estabelecida, aliás, já o disse aqui. Pedido de casamento. No pedido de casamento, a situação financeira tem que ser transparente e quem paga o quê, porque senão desentendem-se que o dinheiro é ser pedido logo, absolutamente, porque senão desentendem-se mais tarde por razões de dinheiro, que é coisas materiais menores. Pois se não gostam, passam a gostar, porque senão quem é que paga as contas? É das festas mais caras, com 300 convidados, 200, 500. Não é tão pouco, é muito. O dinheiro é uma bola da vida. Por causa de questões menores, materiais, e deteriora as relações. E por isso é bem que isso fique determinado. O estatuto de casamento, há muitos estatutos, há muitos estilos, há muitos gostos. Uma coisa é certa, as pessoas têm que afirmar o seu estilo e têm que seguir orientações para que tudo corra bem e sentirem-se felizes, porque realmente o que é que interessa é que os noivos casem, tenham muitos meninos e sejam muito felizes, não é? Como nos contos de fadas. Sejam de boa qualidade. E sejam de boa qualidade. Mas já é muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Eu ofereço aqui o meu livro, cara metade ao padre. Muito obrigado. Obrigado, Paula. Nada, Borga,
gostamos muito de ter de regresso à Praça da Alegria. Sempre que quiserem, eu estou sempre disponível. Há aí novas gravações para o novo disco ou não há Nós novidade? andamos a ponderar o mercado está em efervescência, sabes que o dólar está como está e a nível internacional a minha carreira. Gasóleo. Eu não tive tempo para ir ao Rock in Rio, mas de maneira que... Não, vamos vivendo com alguma serenidade. Eu não sou angustiado, nem tenho maneira de forçar a realidade, mas na medida em que as oportunidades... Tenho uma editora que quer fazer e eu ainda não quis. Tenho material já, tenho uma banda comigo e é provável que nós até ao fim do ano talvez consigamos fazer um trabalho novo. Mas graças a Deus os espetáculos vão sendo bastantes e eu não tenho tido muito tempo para me dedicar só a esse capítulo. Ele precisa de alguma prioridade e quando eu tiver... e quando as pessoas pedirem muito, não é? Eu acho que é como o pobre é assim. Vamos já pedir. Comam o que está no prato e depois quando estiverem mesmo saciados, a gente vai arranjar mais. A pobreza é feita assim. Mas em breve, nós já temos alguns temas novos. Hoje vou estar em Lavra. Sábado depois vou estar em Fátima num encontro. Não dou por mal emprego de trabalho. Já tem e enquanto as pessoas quiserem, mais os seus paroquianos. É como eu não passo da alegria. Se me convidam, eu venho. Mas por nós está sempre convidado. Muito obrigada. Eu gostava de deixar aqui como, enfim, mensagem para os que querem casar e querem organizar o casamento com segurança. Tenho muito gosto no meu site, paulabobon.net, já tenho sido muito consultada, continuar a dar os conselhos, as sugestões, as ideias e, sobretudo, aquelas regras que são tradicionais. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Padre Borga.